castelo forte é o nosso Deus. Salmos de número 146, que diz assim, eu vou ler, que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Eu vou pedir que os irmãos leiam comigo agora apenas o verso 1 e o verso 2. Vamos lá? Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, carecemos o tempo todo da graça, da misericórdia, da compaixão do Senhor, da instrução do Senhor, que vem dos mais altos céus, e foi revelada a nós por meio de homens falhos, pecadores, e descrito nas Escrituras, inspirada pelo Teu Santo Espírito, para trazer alento, calma, segurança, direcionamento, salvação, consolo, correção às nossas vidas. É a Tua palavra que faz isso. E nós não precisamos de nenhuma outra revelação que nos leve a essa condição. Porque o Senhor já nos revelou pelas Escrituras, por meio de Jesus e por meio da ação do Espírito Santo, tudo que nos é necessário para que nós possamos viver a vida cristã aqui na terra, por mais difícil que sejam esses dias. Ó Deus, que essa revelação especial que é a Tua palavra venha, a Deus, de forma impactante, sobretudo nesses dias em que nossos corações se encontram carentes desse conforto, dessa direção, dessa palavra consoladora e confortadora que vem do Senhor. Ó Deus, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, o tema desta noite, louve e espere em Deus. Salmos. Né? Eu estaria iniciando uma série de estudos ou de sermões sobre o livro de João, eu havia dito à igreja, mas eu entendi que não seria possível fazer toda uma exposição, então eu vou caminhar no livro de Salmos, de agora até o fim. Vários salmos, vários textos que nos ensinam verdades. Nós carecemos nos dias de hoje de consolação, de aproximação do nosso Deus nos dias tão difíceis que nós estamos passando. E nós estaremos iniciando com esse salmo de número 146. Irmãos, este é um salmo de Davi. Davi, esses salmos, ele faz parte de um saltério, um cancioneiro. Interessante que na descrição dos salmos ele cita 9 vezes a expressão em hebraico Iavé. 9 vezes Iavé, que significa Senhor. 9 vezes ele usa essa expressão. E quando nós vamos estudar sobre interpretação bíblica, sobre exegese, hermenêutica, até mesmo a frequência com que palavras aparecem no texto são ênfases que, no entendimento, é aquilo que o Espírito Santo quer trazer. Há uma repetição de vezes que aquele texto ele é repetido. E 9 vezes aparece a palavra Iavé. 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 9 vezes.
É interessante que 4 vezes aparece uma outra palavra referindo-se a Deus. E a palavra que aparece aqui é Elohim, que é Deus. Nós sabemos, irmãos, que a língua hebraica ela tem o que se chama de tetragrama, que é a forma como os judeus, por tamanha reverência para citar o nome de Deus, para falar sobre Deus, eles usavam apenas as consoantes, quase que numa palavra impronunciável, tamanha a reverência. Então, quando os escribas e outros mais iam fazer as descrições acerca do nome de Deus, eles tinham que se banhar, eles tinham que se lavar. Imagina quantas vezes, então, eles tinham que se purificar para falar, para escrever o nome de Deus. Então, 9 vezes aparece a expressão Yahvé e 4 vezes a palavra Elohim. Um termo que é usado de maneira inadequada é a expressão Jeová. A palavra Jeová, ela não existe. O J, ele veio do alemão muito tempo depois. Então, a expressão correta é Yahvé ou Elohim ou Yehová em hebraico. Jeová não existe. E aqueles que se dizem testemunhas, Jeová. É uma palavra que não existe. Irmãos, o salmista ele tem uma profunda consciência de quem é Deus e de como esse Deus age na complexidade do universo, mas também nos mínimos detalhes da vida humana. E destaca-se Deus, portanto, que fez os minúsculos seres marinhos e as galáxias mais distantes desse universo. E é esse Deus que ele põe e recomenda a confiança nesse Deus. E aí temos alguns destaques a partir disso. Louve e espere em Deus. O salmista nos chama a uma vida inteira de louvor, onde a consagração e a adoração são parte do ciclo vital da existência humana. O ciclo vital: nascer, crescer, envelhecer, morrer. Ele está dizendo assim, olha, essa adoração a Deus, ela deve permear todo o tempo da existência humana. É fato que nem todos que conhecem a Deus passaram a conhecê-lo a partir do nascimento. É fato que a conversão, para uns, aparece na infância, outros na adolescência, outros na maturidade, outros quase que no fim da vida. Mas essa consciência de Deus, irmãos, na verdade, ela está impressa, imprimida no coração do homem. O homem tem imprimido, por isso que o homem é um ser que busca preencher o vazio da sua existência com alguma coisa. E que, tal qual na expressão de Blaise Pascal, quando ele diz que o homem tem no coração um vazio do tamanho de Deus. E qualquer outra coisa que ele coloque ali, que não seja Deus, o vazio vai permanecer. E aí tem um teórico que fala que o ser humano é um ser que se angustia. O ser humano é um ser que se angustia. Nós lemos aqui no Salmo 62 acerca dessa angústia da alma do salmista, da perturbação que existe na vida humana em relação às questões do divino, do sagrado, do eterno, e que só são preenchidas por esse Deus. E parece-me que, nos dias de hoje, nós estamos sendo tentados a colocar a nossa confiança nessas condições da terra. Parece-me que estamos sendo tentados diuturnamente a olhar para a terra e esquecemos desse Yahvé, do Elohim, do Adonai, do Senhor. Por isso que ele começa dizendo, ele começa dizendo assim, aleluia. Esse aleluia é uma chamada inicial com o significado de louvado seja o Senhor, adorado seja o Senhor, uma expressão de louvor e de adoração a Deus. A palavra aleluia é uma das únicas palavras que é dito aleluia em todos os idiomas que se possa pensar e imaginar.
todas as línguas, todos os dialetos, aleluia sempre será aleluia. E ele então começa com uma expressão que é praticamente universal. Aleluia! Uma chamada. Louva minha alma ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida e cantarei ao meu Deus enquanto eu viver. Irmãos, a alma louvar. O salmista começa com um solilóquio. O solilóquio é aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo. É aquela fala conclusiva consigo mesmo. E ele está dizendo para si mesmo: ó minha alma, louve ao Senhor. Quando a gente pega, por exemplo, o Salmo de número 103, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E minha alma, tudo que há em mim, bendiga o santo nome do Senhor. Isso é chamado de solilóquio. É quando nós internamente entendemos que não tem outro caminho e que a vida tão somente é para adorar, para expressar adoração a Deus. O salmista então está nessa conversa e está falando do período, do ciclo, em que ciclo isso deve acontecer. Por isso que ele dá a direção acerca do tempo: durante a minha vida, enquanto eu viver. Irmãos, ele está chamando cada um aqui a uma adoração independente do ciclo existencial com que cada um esteja. Seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto. E essa adoração é muito mais, vai além das músicas belas que nós cantamos aqui. Cantamos músicas assim que são profundíssimas. Eu deixasse e ficar aqui adorando a Deus, porque as canções são Hosana, Hosana. No momento em que a gente quer sair fora desse mundo, parece que adorar a Deus nos faz entrar numa dimensão espiritual. Por isso que a Bíblia fala que Deus habita no meio do louvor. Aí o povo fica quieto, não canta, não fala com Deus, não elogia Deus. Ele está falando: minha alma, você tem que elogiar a Deus. Você tem que falar bem de Deus, declarar quem é esse Deus. E é durante todo o tempo da existência, durante toda a vida. Portanto, é um convite para você e para mim, para adorarmos ao Senhor em todo o tempo. Adorar o Senhor, e cantar louvores ao Senhor, e oferecer a nossa vida como culto a Deus, como já foi dito aqui dentro do livro de Romanos, capítulo 12. Uma expressão de culto, de adoração, como estilo de vida. Segundo, uma dura conclusão como resultado do que Deus diz e do que o homem é, numa falsa esperança daquilo que esse homem representa. Enquanto ele destaca essa chamada à adoração, aleluia, minha alma, louve ao Senhor, louve o Senhor durante toda a vida. A partir praticamente do verso de número 3, nessa conversa e nesse solilóquio e na composição do salmista, na escrita dele, no poema, na poesia que ele traz, ele tem algumas conclusões duras. E certamente, por ser Davi o autor dos Salmos, do Saltério, Davi tinha consciência da lei. Ele sabia o que dizia a Torá. Davi tinha consciência dos valores do povo judaico. No entanto, ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Ele conhecia. E certamente, irmãos, esse Davi sabia o que estava escrito lá em Êxodo, capítulo de número 20. Certamente, através da tradição oral, a tradição rabínica, através dos profetas e daqueles que Deus usou para comunicar essa palavra que perpassou praticamente do período de Moisés, chegando até os dias de Samuel, chegando, portanto, nos dias de Davi. Davi sabia muito bem o que Êxodo capítulo 20 disse. Nós sabemos o que hoje é capítulo 20, mas ele sabia o que a lei dizia, a Torá. E a lei dizia: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão, e não terás outros deuses diante de mim. Ele sabia disso.
Ele compõe vários salmos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Os deuses deles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, som nenhum lhe sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que tais coisas praticam. Davi sabia. E esse Davi, irmãos, é aquele que também, lá no livro de Crônicas, capítulo de número 29, tem um reconhecimento da glória de Deus. E ele chega a dizer, tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a glória, e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste sobre todos os chefes. Todos os chefes. Tanto riquezas como honra vêm de ti, tu dominas sobre tudo. E na tua mão a força e poder. E na tua mão está o engrandecer. O Senhor levanta e o Senhor abate. A tudo o Senhor dá força. E aí Davi conclui, lá em Crônicas, capítulo 29, diz, agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Gente, que reconhecimento. Que reconhecimento. Ele está reconhecendo quem é Deus, a grandeza de Deus. Quem é esse Deus? E corroborando ainda mais sobre quem é esse Deus, o nosso Catecismo Maior, na pergunta de número 7, diz assim, Deus é Espírito, em si e por si infinito, em seu ser, glória, bem-aventurança, perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito, no seu poder, na sua sabedoria, na sua santidade, justiça, misericórdia, clemência, longânimo, cheio de bondade e verdade. Nós defendemos, subscrevemos, confissão de fé, catecismo maior, catecismo menor, pergunta de número 7. Deus é isso para nós. E ele está dizendo assim, olha, a partir do verso de número 3, uma vez que ele tem a consciência de quem é esse Deus, da grandeza desse Deus, o contraponto dele vem numa realidade dura, o contraponto da realidade desse Deus diante do homem. E o que se pode saber pelas Escrituras do homem? No mesmo capítulo de número 29 de Crônicas, ele faz a seguinte pergunta, mas quem sou eu? Quem sou eu diante desse Deus? Quem sou eu diante desse Deus? Quem é o meu povo diante desse Deus? Para que pudéssemos fazer ofertas voluntariamente. Mesmo, irmãos, que nós perguntamos, Senhor, diante da tua grandeza, da sua... quem somos nós para a gente estar aqui na tua presença hoje, cultuando o Senhor? Quem somos nós? Quem somos nós diante dessa santidade, dessa beleza, dessa inteligência, diante dessa majestade? Quem somos nós para estar aqui? É isso que ele está falando lá. Ele fala assim, porque tudo vem de ti e do que é teu, tu damos. O Senhor nos dá para a gente devolver para o Senhor. Como alguns vieram aqui, trouxeram ofertas, como aqui nós recebemos bênçãos materiais diversas e nós temos que devolver para Deus, porque vem dele. Porque somos estrangeiros, peregrinos, como foram todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não há permanência. O que Davi está falando, irmãos? De Deus, quem somos nós diante do Senhor? E é esse Davi que está escrevendo o Salmo de número 146, e a partir do verso 3 ele está dizendo, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Ele está fazendo um contraponto. Deus é isso tudo, mas o homem não é nada. E a gente pode pegar também capítulo 6 de Isaías, quando Isaías tem aquela visão gloriosa da santidade de Deus, os serafins adorando o Senhor, que é o Senhor dos exércitos.
e depois que ele vê, que ele desfruta dessa glória da presença de Deus, o próprio profeta Isaías dá como que um grito de desespero: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem e impuro, e os meus lábios são lábios impuros. Eu habito no meio de gente tão impura quanto eu. Percebe, irmãos, que o que Davi está falando, os profetas falaram. O que Davi está falando, Jeremias também falou no capítulo de número 17, verso 5. Maldito o homem que confia e faz da sua carne o seu braço, a sua força, o seu braço. Na versão King James, ela diz assim: maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Dito isso, Davi está falando o seguinte: olha, o que não se deve fazer em relação aos homens, que nós não devemos fazer em relação aos homens. Primeiro, não confiar nos príncipes. É o mesmo que príncipes, a ideia é mesmo que homens nobres, mas não necessariamente da realeza, mas não são pessoas comuns, pessoas que não são comuns, pessoas influentes. Ele fala: nós não podemos confiar nos príncipes. Eles ainda: não confiem nos filhos dos homens, mesmo que se refere à ideia de filhos dos homens, ou seja, aqui pessoas de destaque, mas também ele fala nem em gente comum. E o Salmo de número 103, verso 15, diz assim: visto que a realidade humana está exposta a um nível de fragilidade, esse homem está exposto a um nível de fragilidade absurda, o Salmo 103 diz assim, que também composto por Davi: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, Ele se lembra de que somos. Como é que você vai colocar sua confiança naquilo que é pó? Por que você vai depositar a sua confiança naquilo que é pó? Então tem alguma coisa errada. Ele fala: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, que assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e do seu lugar não se conhece mais. Então Davi está falando assim: olha, nós não podemos confiar nos príncipes e nem nos filhos dos homens. E Tiago, irmãos, capítulo 4, verso 14, faz a seguinte pergunta sobre a humanidade: que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece e por um instante e logo se dissipa. Hoje, após sair da escola, eu fiz uma chamada de vídeo lá para minha casa, a casa dos meus pais, em Juiz de Fora, e eu queria ver meu pai, porque não fui lá, né? Ontem foi um dia muito difícil para toda a nossa família. E ele está um pouco melhor, mas o quadro é bem assim, delicado ainda. E ele disse, estava eu, a Sara e Verônica numa chamada de vídeo, e ele lá na casa dele, né? E ele disse assim: ontem eu não estava aguentando mais. Meu pai disse: ontem eu não estava aguentando mais. Ele disse: eu não aguento mais. Aí, talvez angustiado, meu pai, um homem muito sério, ele falou assim: mas eu não sei, às vezes a gente é falho, é pecador, não sei o que eu fiz para estar passando por isso. Eu disse para ele: pai, calma, não é assim. Eu falei: pai, nós sofremos aqui na terra porque o pecado de Adão, ele trouxe essa consequência para nós. E citei até um problema que eu disse para ele: o senhor lembra quando eu tinha um problema de enxaqueca? Irmãos, eu tinha um problema de enxaqueca
desde praticamente os 14 anos até praticamente os meus 35 anos, que eu ficava 10, 15 dias imobilizado. Não conseguia ler, não conseguia ficar diante da luz, tomava vários remédios, Ormigrin, Miglistem, um monte de coisa, e eu falava, Deus, como é que o Senhor quer que eu te sirva passando por tanta situação? Eu falei, Pai, o Senhor lembra disso, Pai? O Senhor lembra disso? Então, foi um tempo que Deus me trouxe cura. Tem quase 22 anos que eu não tenho isso mais. Deus me livrou daquilo. Mas eu não tinha feito nada errado. Eu era adolescente, jovem, quando aquilo tudo começou. E dei esse exemplo para dizer assim, Pai, às vezes nós sofremos, não é porque a gente está em pecado. Mas o pecado é porque o pecado nos afetou e trouxe esses males, consequentemente, por conta da depravação. Mas eu quero voltar para a fala dele. Ele disse, eu não aguento mais. Ontem eu não estava aguentando mais. Irmãos, como é que a gente vai pôr a nossa confiança em homens? Como é que a gente vai colocar a nossa confiança em príncipes, em filhos dos homens, nesse homem que é como a neblina, que é como o vento que se dispersa, que brevemente vai embora? E a expressão final do salmista é, como é que a gente vai pôr a confiança em quem não há salvação? Mas a gente poderia dizer, não, mas alguém que pode me salvar aqui na terra, mas a salvação na terra não vale nada. A salvação na terra é temporal. Te livra de uma situação, depois vem outra bomba. Tem hora que a gente está num campo verdadeiramente minado. Você fica pisando em ovos, porque você não sabe quando é que vai estourar a próxima bomba. E aí a gente vai pôr a nossa confiança em homens? Irmãos, quando nós fazemos isso, nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança em homens, nós agimos com incredulidade e em desobediência, em contrariedade aos propósitos de Deus, até por conta daquilo que Êxodo, capítulo de número 20, traz para nós. A fragilidade humana expõe homens à morte, tornam ao pó a realidade da finitude, ou seja, veio do pó e ao pó voltará. Ao limite temporal, diz o texto, que esses homens, no mesmo dia que eles morrem, sai-lhes o espírito e já não estão mais aí. Perde-se os planos, os sonhos, os limites dos planos, diz assim, perecem os seus desígnios. Quantos projetos nossos a gente tinha na cabeça e foi por água abaixo, na nossa fragilidade. Quantos projetos pessoais de cada um de nós foi por água abaixo. Projetos que nós fizemos na melhor das intenções. Portanto, irmãos, Davi é alguém que havia se frustrado demasiadamente com a figura humana e tinha uma história de decepções, e talvez ele tinha know-how. Ele sabia o que era decepção e frustração. Quer ver a história dele? Com irmãos que o desprezaram quando Samuel chegou na casa de Jessé para que pudesse ungir aquele que Deus estava chamando para ser rei de Israel. Os irmãos mais velhos desprezaram Davi. Aquele pequenininho lá. Com Saul, porque Saul, depois que Davi enfrenta Golias, Davi é bem-sucedido, um garotinho de 16 anos, com a funda, com as pedras na mão, foi lá uma única pedrada na testa do gigante e foi tudo embora. O afrontador de Israel morreu. E quando agora ele entende que poderia levar a sua vida simples de um jovem pastorzinho de igreja, ele é tido como um grande herói nacional do contexto de Israel, e esse Davi, irmãos, agora houve por parte das mulheres, né? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E o rei, que supostamente maior saber,
mais instrução, mais experiência, deveria ter mais continência em relação àquilo. O rei é mobilizado, exatamente toca no ponto nevrálgico, numa ferida. Mexeu no conteúdo interno do rei Saul, tal ponto que o rei vai e entra no encalço de Davi. Decepção com homens. Davi, irmão, se decepcionou consigo mesmo. Quando viu a loucura que tornou e a bagunça que virou a vida dele por conta de uma cantada. Samuel, capítulo 11. Davi vendo Batseba se banhar, Davi vai, toma aquela mulher para si, faz algo absurdo, se envolve com ela, um estratagema para justificar a morte do marido dela, e ele se torna um homem odioso. E diz o texto que entrou num quadro de ceguidão, não deu conta, estava magérrimo, perdeu vigor, entusiasmo, porque ele calou diante daquilo que ele fez diante de Deus. Deus viu. E Deus viu a natureza pecaminosa dele. Deus viu as fragilidades dele. É esse Davi, irmãos, que está escrevendo os Salmos. E é esse Davi que está agora diante de nós, num quadro, falando assim: não confie em príncipes e nem nos filhos dos homens. Ele sabia quem era o homem. E para finalizar, irmãos, Davi teve uma grande decepção com o próprio filho, Absalão. Quando tudo isso acontece, Absalão, enraivecido por conta das ações do pai, Absalão diz que o que o pai fez escondido, ele ia fazer às claras, em praça pública. Chamou as prostitutas cultuais, foi para o centro de Jerusalém e foi se prostituir à vista, tal qual alguns grupos têm feito nos dias de hoje. Para envergonhar quem? O próprio pai. Ele sabia que era o homem. E nós temos que saber quem nós somos e quem é o outro. E ele está chamando, então, essa atenção. Thomas Hobbes, um filósofo teórico, político, matemático inglês, considerado um dos grandes expoentes do pensamento da filosofia política, e diz assim, ele cunhou a frase, que ele diz assim, que o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Acredita que o ser humano, em seu estado de natureza, é essencialmente mau. Embora seja um matemático e não seja cristão, o pensamento de Thomas Hobbes corrobora com o primeiro princípio do calvinismo: total depravação. Então, Davi, irmãos, está falando: gente, olha, não vamos confiar no homem, e nem nos filhos dos homens, em quem nós não temos segurança, em quem nós não temos salvação. E aí ele muda o tom da sua fala a partir dessa advertência, quando ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Senhor, tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Ele está dizendo algo tremendo, porque a gente sabe que bem-aventurança significa feliz aquele que, né? O salmista começa então com a chamada de adoração, ressalta a grandeza de Deus, identifica a fragilidade humana e agora ele caminha pelo lado do bom senso da vida do justo. E ele começa dizendo: sejam bem-aventurados. Sejam bem-aventurados. Então, nós podemos destacar alguns aspectos. Feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. O salmista quer trazer para nós, irmãos, um estado que vai além de algo temporal, porque ele quer falar acerca de um bem-estar que advém da divindade atuando na vida humana, do Deus, de Iavé, como ele citou, de Elohim, como ele citou, e cita várias vezes, agindo na vida humana. Bem-aventurado significa feliz aquele que, primeiro, que tem um Deus pessoal. E ele fala que tem o Deus de Jacó. A referência a Jacó dá a ideia de intimidade. É o mesmo que eu dizer assim,
olha, o Deus do João, o Deus da Maria, o Deus do Tiago, o Deus é pessoal. E está falando, feliz o Deus do Reginei, o Deus do Tiago, o Deus da Lucélia, o Deus pessoal, Jacó. Mas também Jacó, irmãos, representa algo tremendo, porque o nome Jacó significa usurpador, que depois tem o nome de Israel, que Deus toca na articulação da coxa de Jacó e muda o caráter dele. O espertalhão agora se chama príncipe de Deus, humilhado. Não tem mais uma movimentação completa, mas Deus tocou e mudou. Esse Deus de Jacó é um Deus transformador. O Deus que mudou a vida de um homem que se julgava esperto, enganador, agora se torna príncipe de Deus. Feliz aquele cujo Deus de Jacó, né? Feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, que tem esse Deus pessoal por seu auxílio. É feliz, irmãos, também aquele que tem esse Deus, que Jacó representa exatamente o pai das 12 tribos. Jacó, Isaque. E nós temos agora, irmãos, o fato de que Deus, na sua graça, está trazendo na sua bondade uma aliança. Feliz aquele cujo Deus se aliança com ele, porque a aliança de Deus é a bênção de Deus, e essa bênção se externa por meio das 12 tribos de Israel, representada pelo povo eleito, pelo povo escolhido de Deus, através da nação de Israel. Bem-aventurado. Digo mais ainda, irmãos, que o texto pode nos ensinar. Feliz aquele que, além de ter esse Deus, Jacó, por auxílio, feliz aquele cuja esperança está no seu Deus. O objeto de inspecionamento, ele está falando, confie em Deus, em quem vocês precisam ter a esperança. O salmista ressalta, irmãos, a grandeza de Deus em meio à inútil ideia de confiar no homem. Ele tem declarações fruto do reconhecimento de quem é Deus e de quem é o homem. Saber quem é Deus e saber quem nós somos, quem é o homem. Portanto, temos que considerar, feliz aquele que põe a confiança naquele que fez os céus e a terra, que ele vai dizer. Esse Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Feliz aquele que põe a sua confiança naquele que fez o mar, os oceanos, Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico. Feliz aquele que põe a sua confiança naquele que fez tudo que existe na terra e no mar. Ele fala ainda, feliz aquele que confia naquele que mantém para sempre a sua fidelidade. Pela manhã as suas misericórdias se renovam, e à noite a sua fidelidade. Feliz aquele que confia naquele que dá pão ao que tem fome, que sustenta desde um pardal, um passarinho. E aí as Escrituras vão dizer, o justo não mendiga o pão. Mas ele define, o justo. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Feliz aquele que confia, que vê pessoas presas em seus pecados, problemas e aflições, e os liberta. Feliz aquele que ainda que esteja em situações de aprisionamento, aflições, problemas, mas Deus vem ao seu encontro e liberta. Irmãos, aí paira sobre nós configurar toda essa compreensão dentro de um prisma da doutrina da soberania de Deus, do que Deus é, de quem esse Deus é, dos eternos decretos e desígnios de Deus. E aplicando, irmãos, tudo isso, podemos confiar nesse Deus, pois esse Deus mantém a sua fidelidade para com o seu povo. É exatamente isso que
Davi está falando com a gente aqui. Louva, minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Eu não vou confiar em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Porque sais o Espírito e eles se tornam o pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor é aquele que liberta os encarcerados. E a partir, irmãos, do verso 8 ao verso 10, numa conclusão, uma conclusão final do que o salmista vê em Deus. O salmista Davi, ele tem uma profunda consciência de quem Deus é e de como esse Deus age. Quem Deus é e como Deus age, como Deus se movimenta, como Deus realiza os seus planos, os seus projetos, os seus desígnios. E, amados, há coisas as quais nós podemos saber, e as Escrituras vão dizer, as coisas reveladas pertencem, nós podemos saber. Mas para saber, inclusive, a gente vai ter que estudar as Escrituras. Até para saber, não é assim, pastor, eu já sei de tudo. Não, não é assim não. Lembra dos Salmos 25, 14? Quem lembra? Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor é para aqueles os quais o buscam, os quais, em uma tradução diz assim, ele dará a conhecer os seus segredos. Em outra tradução diz, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, gente, não é só assim, eu li. Intimidade é oração, intimidade é comunhão, intimidade é luta contra o pecado, é testemunho, é você viver a fé cristã, não só de boca, mas de vida. Intimidade, comunhão com Deus profunda, do amanhecer ao anoitecer. É quando você está sozinho e quando você está no meio de todo mundo. Intimidade do Senhor é a todo tempo, é o que o salmista está falando. E o Salmos de número 25, 14 fala que quando nós temos essa intimidade, nós conhecemos segredos, coisas que ninguém discerne, mas Deus traz à luz para quem? Para a gente. Às vezes só para a gente. E é por isso que os sábios entendidos não vão discernir as coisas que Deus faz. Porque Deus não chamou pessoas de nobre nascimento. Por isso que, para muitos, o Evangelho é loucura. Vocês são loucos. Irmãos, a conclusão final de Davi é de profunda consciência de quem Deus é e de como Deus age. Age na complexidade do universo, mar, terra e tudo que nele há. Age nos mínimos detalhes da vida humana, desde os minúsculos e microscópicos seres marinhos às gigantes galáxias mais distantes da Terra, nesse universo que está aí. É nesse Deus que o salmista está falando e recomendando, coloque a sua confiança nele. E esse Deus, cujo poder, majestade, transcende a nossa compreensão, como disse, ele toca no macro e toca no micro. Naquilo que é maior, gigante, mas naquilo que não se vê a olho nu. E ele, a partir do verso 8, fala assim, o Senhor, ele abre os olhos aos cegos. No dia de Jesus, muitos foram abençoados. Bartimeu foi um deles. Mas abre também os olhos espirituais de quem não consegue ver. O Senhor levanta os abatidos. Vimos a história de Paulo. Quantas vezes Paulo desanimou
E o Senhor diz: Paulo, coragem. Diante de angústias, tristezas e desesperanças, esse Paulo vai escrever que nem morte, nem vida, nem anjos, nem as coisas do presente da sua geração, nem as coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade. E no capítulo 4 de Coríntios ele vai falar assim: olha, às vezes nós estamos perseguidos, perplexos, angustiados, mas nada disso haveria de separá-lo do amor de Deus. O Senhor ama os justos, aqueles que fazem o que é certo e andam na retidão, como hoje meu pai tentando falar: não, será que eu fiz alguma coisa errada contra Deus para estar passando porque eu estou passando? Eu disse: não, pai, o Senhor não fez nada de errado, não. É que a gente traz essa marca do pecado que nos deixa expostos às consequências do pecado que foi praticado pelos nossos primeiros pais. O Senhor guarda o peregrino. O peregrino é o estrangeiro. Quem chega na nossa casa, chega na nossa porta. Quando nós nos colocamos na condição também de peregrinos, de estrangeiros em lugares distintos, onde não é a nossa terra, o Senhor guarda. Diz o texto que o Senhor ampara mulheres que perderam seus maridos. Mulheres que perderam seus maridos. As pobres viúvas que lamentam e vivem um luto das suas perdas. O Senhor, Ele ampara como um pai aqueles que perderam o seu pai, os órfãos. Tem gente que é órfão de pai vivo. Tem gente que é órfão, de fato, de pai morto. É Deus que vai fazer essa grande obra. O Senhor ampara como um pai os que perderam seus pais na terra, cuja presença lhes são caríssimas. O Senhor, porém, tumultua, faz um reboliço no caminho dos ímpios. Aí eu quero aqui fazer uma parte, irmãos. Às quintas-feiras nós temos estudado sobre o livro de Apocalipse. E a semana retrasada nós estudamos sobre o capítulo de número 16. Eu recomendo que você leia. Porque às vezes a gente acha que pessoas que fazem mal aqui na terra não vão pagar aqui. E o capítulo 16 de Apocalipse detalha os flagelos que haveriam de vir sobre a raça humana, sobretudo aqueles que têm a marca da besta. Quem tem a marca da besta? Quem não tem a marca de Cristo? Todos os não convertidos. Não tem o meio termo. Quem tem a marca de Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Creu em Cristo, é salvo. Quem tem a marca da besta? Quem não creu em Cristo. Simples assim. E no capítulo 16 vai falar dos flagelos. Há um ditado que se diz: aqui se faz. É exatamente isso. Os flagelos, a punição de Deus sobre a raça humana que não creu. Se nessa geração ou nas que vão vir, mas é Deus punindo ao longo do tempo da história. Até porque o livro de Apocalipse ele faz um detalhamento do passado, do presente e do futuro. Não aponta apenas para o futuro, ele tem essa dimensão. E tal qual Anthony Huckman diz, ele fala de uma tensão entre o já e o ainda não. E destaca o fato de que Deus pune. E aqui o salmista está dizendo assim, que Deus transtorna o caminho dos ímpios. Deus vai acertar com eles. Se não nessa vida, na outra. Mas Deus vai acertar com pecadores que se opõem a Deus, às verdades de Deus, aos santos conselhos de Deus. Deus vai pesar a mão. Por fim, Davi expressa a ideia da salvação como uma eternidade de louvor. A salvação, portanto, irmãos, não está no homem em quem não há salvação. E no verso de número 10, Davi vai concluir dizendo assim: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. E ele conclui com a mesma exclamação
que ele inicia. Aleluia! Portanto, irmãos, o louvor individual a Deus, que começa numa vida inteira vivida aqui na terra, pode ser de alguns dias. Eu já fiz ofício de fundo de criança que nasceu natimorto, e criança que viveu alguns dias. Os pais depois chamaram para a gente orar e fazer o sepultamento. Como é que nós vemos isso? Nossa confissão de fé tem uma expressão: sendo eleitos são eternos decretos de Deus. Não me pergunta. Sendo eleitos são salvos. E eu subscrevo a confissão de fé. O louvor individual a Deus, irmãos, começa numa vida inteira vivida aqui na terra, que pode ser de alguns dias, 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100 ou mais. E a gente sabe que a nossa vida aqui na terra, por mais longínqua que seja, por mais longevidade que tenha, é uma gota em relação ao oceano da eternidade. É uma gotinha no oceano da eternidade. Então, agora, Davi não está mais louvando sozinho. Ele chama Sião. Quando ele diz: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião. Sião, irmãos, é uma referência a Jerusalém, ao povo de Deus, ao povo eleito. Sião representa o povo escolhido de Deus, chamado para um louvor coletivo, uma vida de adoração coletiva, num reconhecimento que o Senhor, Adonai, Yahvé, Elohim, governa e reina para sempre, 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 sempre. Portanto, o Senhor aqui não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos, salvos eternamente por meio de Jesus, chamados a confiar na salvação que provém dele, Deus, e para nós hoje, por meio de Jesus, o Cristo encarnado, que morreu e ressuscitou ali na cruz, e ao terceiro dia, ressuscitado, 50 dias depois, envia do seu Espírito para que essa igreja pudesse ser perpetuada até que ele voltasse. Portanto, é um salmo que nos chama a atenção em dias tão difíceis como esses, e nos chama a adoração a Deus. E qualquer outra coisa distante disso é pecado contra o Altíssimo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós estejamos louvando o Senhor com a nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por esse momento em que lemos esses salmos e podemos expor esse texto das Escrituras. Que ele nos encha de esperança, nos encha de vigor, de confiança, e que as vicissitudes dos tempos presentes, em hipótese alguma, nos façam, Deus, esmorecer, mas termos sempre essa vida de adoração ao teu santo nome. Ó Deus, nos abençoe, portanto, neste momento agora, que participaremos da ceia do Senhor, momento da comunhão com o Senhor, comunhão uns com os outros. Abençoa a tua igreja a participar dessa celebração, em nome de Jesus. Amém.